Olá, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos já de forma antecipada. Eu sou a Gisela, atuo aqui na área comercial da Dinamio e hoje nós temos aí o prazer de estar, né, com vocês ali para falar um pouquinho mais sobre como proteger os dados no 365. Falando um pouquinho aí da nossa agenda, né, então o objetivo hoje é compartilhar experiências, tá? Então, esse webinar ele está sendo gravado, enviaremos para vocês aí no final do vídeo um link para responder uma pesquisa aí de satisfação, né? E também terei os dados de vocês para conseguir passar ali o certificado de participação e o link, né, dessa gravação. Para questões de perguntas, por gentileza, utilizem o botão de Q&A, né? Então, como eu já comentei, teremos um formulário no finalzinho do webinar ali com o objetivo de ter um retorno, né, o feedback de vocês sobre esse evento. Sigam-nos nas nossas redes sociais, né, e fiquem por dentro aí das nossas novidades relacionadas a serviços de infraestrutura, TI e novos eventos, né, que serão disponibilizados. Sobre a agenda de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre quem somos, né, teremos uma breve introdução aí, em seguida, então, teremos aí, né, a palestra com o pessoal de arquitetura aí da Dinamio, né, falando sobre a proteção do 365, explicaremos um pouquinho mais sobre a solução que a Dinamio hoje atua, né, e no final, então, teremos aí um tempo, né, para perguntas e respostas. Falando sobre a Dinamio, né, então estamos aí há mais de 26 anos no mercado, então atualmente temos os mais diversos fabricantes, né, líderes de mercado ali em nosso portfólio. Contamos com uma equipe que atua 24/7 em diversas áreas, né, então hoje temos experiência dentro do Brasil e fora do Brasil também, devido a atendimento de multinacionais. Contamos hoje aí com mais de 80 colaboradores certificados, né, atuando proativamente dentro da nossa empresa. Temos hoje a expertise, né, para fazer a entrega de outsourcing, né, gestão, operação aí dos ambientes de TI, que contam em torno de 3.000 servidores administrados pela nossa equipe, em torno de 35.000 usuários em atendimento, o que gera para a nossa equipe ali em torno de 200.000 chamados atendidos por mês. Entregamos hoje as nossas expertises em 4 pilares, né, que seriam a questão do planejamento, que a gente consegue apoiar vocês no processo de transformação digital, migração de serviços para a cloud, consolidação do ambiente, né, então tirar o máximo de proveito daquilo que hoje vocês têm dentro do ambiente em questão de soluções, e também somos uma das poucas empresas que hoje tem a expertise de integração de domínios, né, e empresas, né, reconhecidas pela Microsoft. Em construção, né, então a gente consegue estar apoiando vocês ali em todas as frentes Microsoft, sendo on-premises ou cloud. Temos total confiança, né, em soluções Vim para soluções de backup local, backup em cloud, né, a própria solução do backup 365, que é o foco de hoje nesse evento, soluções de antivírus da Kaspersky, né, e soluções da Corp, que é uma solução IDM e IAM, que a Dinamio hoje tem, né, em grande parceria aqui dentro da nossa empresa, e que também vamos falar um pouquinho mais à frente. E para a gestão de updates, patch manager, a gente hoje tem, né, a questão de parceria com a Manage Engine, tá? Então, se pudermos ajudar com algo relacionado nessas arquiteturas, estamos à disposição. Para acelerar a entrega do dia a dia, as rotinas, as atividades, a gente conta hoje com uma equipe de outsourcing totalmente especializada nas mais diversas soluções. Então, podemos apoiar vocês ali na operação de data center, entrega, né, de atendimento ao service desk, ao usuário final, gestão de patches, né, e updates, gestões de soluções de backup, monitoramento, sustentação do ambiente de segurança, isso sempre de forma proativa. Podemos entregar contratos em regime 24/7 ou de acordo ali com a necessidade que vocês tenham hoje, né, dentro do ambiente. Na parte de licenciamento, temos hoje, né, como já comentei, né, os líderes de mercado em nosso portfólio, então contem com a gente aí se vocês precisarem ali, de um orçamento de renovação, cotação aí de novas formas de licenciamento, pesquisas ali de preço para o planejamento do próximo ano ou para esse ano ainda, então a gente está à total disposição ali para estar ajudando vocês relacionados a essas vertentes. Então, falei um pouquinho da Dinamio, né, uma breve introdução ali relacionada aos nossos serviços. Espero que a gente possa estar contando com vocês aí no que precisarem nos próximos orçamentos e planejamentos.
Passo agora a palavra para a Daiane, que vai falar um pouquinho mais ali sobre a ferramenta do IGA IDM, né, que é a Corp IGA hoje. Daiane, é com você. Obrigada, Gisela. Gostaria de compartilhar com vocês, né, um pouquinho aqui da experiência com relação à Corpia, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Daiane, faço parte aqui do time da Corpia e venho contribuir um pouco, né, sobre o tema aí de proteção de dados. Hoje a Corpia, então, não só contribui, né, com o controle ali de identidades e acesso dos usuários, mas também busca aí melhorar toda a jornada do colaborador durante todo o ciclo dentro da empresa mesmo, né, sem deixar de pensar na segurança da informação de uma forma ali ágil, em compliance, né, com as diretrizes do negócio. Hoje, né, a gente tem para ajudar nessa jornada dentro do nosso portfólio o Corp EGA mesmo, que faz essa gestão, permitindo inclusive fazer a revisão dos acessos que passam pela plataforma. Então, hoje o Corp é um software, né, que por meio de uma única plataforma intuitiva, acaba disponibilizando ali informações sobre os acessos disponibilizados para cada usuário e também realiza toda a parte de criação, modificação e remoção dos acessos para que realmente possa entregar os acessos para quem precisa ter. Então, hoje aqui a gente consegue visualizar, né, como que o Corp consegue trabalhar. Então, hoje ele se integra com o sistema de RH, onde ele capta essas informações que o RH cadastrou do novo usuário, né? Ou até mesmo uma mudança de cargo, e com isso a gente consegue identificar ali o cargo, o perfil do usuário, para que seja liberado os acessos que ele realmente precisa ter. Então, desde a integração do AD, as pastas compartilhadas, aqui a gente falando de 365, né? A gente tem o SharePoint, tem o e-mail, né? Até acessos específicos dentro de RP ou outros sistemas que sejam integrados. Então, assim, a gente consegue deixar, né, para os usuários já receber os acessos desde o primeiro dia, e o gestor imediato, quem recebe essa primeira senha provisória. Então, com isso, a TI fica mais responsável ali pela parte de governança, gerindo, né, todas essas contas, até contas órfãs, tendo esse controle melhor, e fazer a revisão dos acessos ali, ou até mesmo desprovisionar os acessos de uma forma mais automatizada. Então, o Corpa já faz tudo isso de uma forma aí que agiliza todo esse processo. A gente consegue entregar, né, então, uma solução aí que protege, né, esteja alinhado, né, ali com as conformidades LGPD e também auxilia na agilidade na entrega dos acessos, apoiando até na redução de ataques cibernéticos. E o processo todo acontece por meio de plugins, com a integração ali com sistemas, auxiliando no processo de governança. Então, hoje o Corpa, né, auxilia aí realmente simplificando todo o processo de liberação de acessos e, mais do que isso, contribui, né, com a proteção de dados. Então, fico à disposição aí para, caso queiram conhecer um pouco mais de como a gente pode ajudar aí no time da TI, né, nessa questão. E desde já agradeço aí, Gisela, Gesser, né, nesse apoio aí dessa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Daiane. Excelente ferramenta, excelente abertura ali relacionada ao tema e estamos aí à disposição para ajudar também. Passo agora ali a palavra para o Gesser, né? Ele que vai fazer então hoje os esclarecimentos, apresentações, né, e demais informações relacionadas, né, a como proteger os dados no 365. Gesser, é contigo. Ok, obrigado, Gisela. Bom dia a todos. Me chamo Gesser, sou arquiteto de soluções aqui na Dinâmia e hoje vou passar um pouco, né, da nossa experiência aqui com proteção de dados para o Microsoft 365 e espero poder ajudá-los vocês. Tá, então, seguindo adiante, né, a gente vai falar aqui dos desafios da proteção de dados do Microsoft 365. Eu trago uma pesquisa que ela foi feita pela VIN, né, todos os anos a VIN ela nos traz algumas pesquisas sobre como está, né, a proteção de dados no mundo e quais são os principais motivos, né, essa pesquisa em específico traz quais os principais motivos pela perda de dados, né, na plataforma do Microsoft 365. Ok? Um dos, um dos principais motivos, se não o maior motivo que essa pesquisa traz, é que a perda de dados, né, geralmente ela se dá pelo fator humano, né? Seja uma exclusão acidental, a gente não está precisando mais, o usuário não está mais precisando usar aquele arquivo, ele acha que não precisa mais utilizar aquele arquivo, ele acha que é uma versão que ele nunca mais vai precisar utilizar, e às vezes é um dado importante, então ele tem que, de repente, solicitar esse dado para o administrador do backup, abrir um chamado para a TI para tentar recuperar esse dado, mas quando a gente fala do 365, né, a gente tem algumas questões, porque
esse dado ele não está lá no servidor de arquivos local, ele não está no servidor de e-mail local, então existem outras variáveis para que a gente consiga fazer esses backups, né, de maneira efetiva. Outros problemas que a pesquisa aponta também é confusão aqui, como eu mostro para vocês, a confusão, né, nas lacunas e lacunas, né, na política de retenção. Então, às vezes, a administração do 365, o administrador do 365, ele configura lá no Tenet uma retenção que não está de acordo, muitas vezes, com as políticas e diretrizes da empresa. Então, o dado lá ele ficou retido por apenas 15 dias e precisava por 45 dias, ou precisava de 6 meses. A gente vai explorar essas retenções, né, explicar um pouquinho sobre as retenções um pouquinho mais para frente. As ameaças internas de segurança que hoje, né, são até maiores, muitas vezes maiores que as ameaças externas. Então, ameaças internas, né, quando a gente fala daquele agente malicioso interno, que também é conhecido como insider, né, uma pessoa maliciosa dentro das nossas empresas que pode estar tentando vazar dados, apagar dados importantes, né, então a gente tem que se preocupar com isso também. Isso é um dos motivos que o relatório aponta, né, como perda de dados. E, né, não menos importante, as ameaças externas, né? Então, quando a gente delega os serviços para a Microsoft, nós temos uma sensação que está tudo 100% protegido, né? E, de fato, a Microsoft, ela garante, em sua infraestrutura, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que os seus dados, né, vão estar sempre lá, né? Então, caso dê algum problema no data center, você consegue acessar os teus dados por outro data center. Se você tiver uma indisponibilidade, ela vai ser momentânea, mas os seus dados, né, eles vão estar lá. Mas, né, eu trago uma reflexão para vocês. Ok, os dados a Microsoft garante que está lá. Mas e aquele arquivo que você apagou há 5 anos atrás, ou que um usuário apagou 5 anos atrás e só após, né, esses 5 anos ele vai se dar conta que precisa, né, novamente. Como é que restaura esses arquivos? Então, esses aí são alguns dos nossos desafios, né? E de quem é a responsabilidade desses dados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as matrizes de responsabilidade na plataforma do Microsoft 365. Tá? A gente vai explorar aqui tanto as plataformas como serviços sendo SaaS, né, que é o software como serviço, a plataforma como serviço e o IaaS, né, que é a infraestrutura como serviço. Então, iniciando, né, a responsabilidade pelos dados, aqui eu trago a matriz, que a responsabilidade dos dados sempre é do cliente, isso está em contrato na Microsoft, né? Então, temos aqui, tá, em mais escuro, num azul mais escuro aqui, não sei se vocês conseguem visualizar a diferença de cores, no azul mais escuro, a responsabilidade é do cliente. Nesse azulzinho mais claro aqui, mais esverdeado, é a responsabilidade da Microsoft. Então, a gente tem aqui em contrato que as informações e os dados são de responsabilidade apenas do cliente. Está tudo aqui azul mais escuro. Os dispositivos, né, que são os celulares, o tablet, os PCs aqui, os notebooks, né, os nossos dispositivos, a responsabilidade é nossa também. A Microsoft não tem responsabilidade sobre esses equipamentos. Nós temos que cuidar desses equipamentos, né? As contas e as identidades, né, a gente vai falar um pouquinho depois, ela também é de responsabilidade nossa. Então, o que seria aqui? Por exemplo, a minha senha é minha responsabilidade. A Microsoft, ela vai proteger, né? Ela tem a criptografia dela, a plataforma dela e tudo mais, mas nós temos que proteger o nosso login e senha. A responsabilidade é toda do cliente, tá? Isso está em contrato com a Microsoft, a responsabilidade é nossa. Avançando aqui um pouquinho, a responsabilidade ela varia de acordo com o tipo, né, de entrega, né, da estrutura, da infraestrutura. Então, aqui nós já podemos ver que a infraestrutura de identidade, né, e diretório, ela já tem uma gestão compartilhada, a responsabilidade é compartilhada. O que entraria aqui na infraestrutura de identidade? Por exemplo, o serviço de Active Directory, né, que é o famoso AD, o Azure AD, né, o Azure AD Premium. Tá? Essa infraestrutura de identidade, a Microsoft ela garante que vai estar funcionando. Tá? Por isso que aqui esse serviço, né, ele é de responsabilidade compartilhada. Porém, os dados que estão lá, quem cria o login, quem apaga o login, a responsabilidade é minha. Então, essa responsabilidade é compartilhada. Quando a gente fala aqui, né, dos ambientes on-premise, sempre vai ser responsabilidade do cliente. A Microsoft ela não tem responsabilidade nenhuma nesses ambientes. Quando a gente fala de IaaS, né, para essa estrutura, também é nossa responsabilidade. Quando a gente fala de PaaS ou SaaS, né, que a gente está falando do Microsoft 365, aí sim, a gente, na infraestrutura de diretório, a gente tem essa
responsabilidade compartilhada. Nos formulários, controle de redes, no sistema operacional desse ambiente do Microsoft 365, quando a gente fala lá do Exchange Online, que a gente sabe que é como se fosse o Exchange que está lá dentro, né, da nuvem instalado lá, isso é responsabilidade da Microsoft. Tá? Então, eu não sei que o Windows Server está hospedando o Exchange Online, qual o sistema operacional que está lá, quais são os controles de redes, mas a Microsoft, ela se propõe a controlar e garantir essa disponibilidade desses serviços. Aí aqui, qual que seria, né, dando continuidade, né, qual seria a responsabilidade para o provedor de nuvem, né? Então aqui nós vemos que a responsabilidade dos hosts físicos, da rede física e do data center já são da Microsoft, né? Tirando o ambiente on-premise, que sempre vai ser a nossa responsabilidade, né, a responsabilidade do cliente, os hosts físicos, lá os servidores físicos, o cluster de servidores, as redes físicas, né, os equipamentos, switches, roteadores, firewalls, todos esses equipamentos, a responsabilidade é da Microsoft. E, obviamente, do data center físico, né, o controle de acesso físico desse data center é de responsabilidade da Microsoft. Tá? E o que né, a Microsoft, né, dando continuidade, o que a Microsoft oferece, né, de recurso para isso, né, para a gente proteger os dados, né? Dando continuidade aqui. Existem alguns recursos que provavelmente vocês já conhecem, que são os recursos de litigation hold, aqui indo mais para a parte técnica, né, e o in-place hold, que são recursos de conformidade, né? No decorrer aqui dessa apresentação, eu vou explicar que isso não é bem um backup, mas muitas empresas utilizam, né, esses recursos como backup. Então, quando a gente fala do litigation hold, né, e o in-place hold, a principal diferença entre eles, né, é que ele vai armazenar uma cópia, como se fosse uma cópia oculta, né, da caixa do usuário, dos e-mails dos usuários, e a outra apenas vai armazenar o que tiver definido por um filtro específico, né? Então, eu quero definir que determinado e-mail, se tiver uma palavra-chave, se tiver uma informação específica que eu classifique como confidencial, por exemplo, eu quero que crie uma cópia e grave, né, nesse armazenamento. Tá? Então, ele é direcionado também bastante à compliance. Né? Então, como é que funciona esse fluxo? Né? Então, eu tenho a retenção aqui, né, de acordo com a capacidade do armazenamento. Então, sim, quando eu ativo esses recursos, né, do litigation hold, do in-place hold, eu estou utilizando um armazenamento extra, né, da minha caixa postal, não é aqueles 50 gigas, 100 GB que a gente tem direito lá, tá? E eu especifico um prazo, né, de retenção. Tá? Quais são os principais desafios aqui, né? Controlar isso, né? A gente tem que ter uma pessoa que vai cuidar do tenant lá da Microsoft, né? E ser responsável por controlar todos esses tempos de retenções, armazenamento, verificar se os custos, né, estão de acordo com o que a empresa espera, né? Além disso, tem algumas questões técnicas, né, que, por exemplo, pode levar algum tempo para a ativação desses recursos, então não é um recurso imediato, né? Quando eu ativo isso numa caixa de um usuário, pode levar um tempinho aí para ficar disponível, né, para começar a gravar esses dados, tá? Ele preserva os dados, né, da caixa de e-mail completa ou itens baseados em filtros, como eu já comentei. Tá? Esses recursos eles têm que ser ativados individualmente, então pode dar um pouquinho de trabalho, né, eles têm que ser ativados de forma manual. Né? A definição, né, da retenção é feita individualmente também, em cada caixa de e-mail, né, ou de forma manual. Ele preserva os itens, né, deletados dos usuários, né, também por processo automatizado. Então, eu consigo, né, além de criar esses processos manuais, eu consigo automatizar, né, a habilitação desses recursos. Tá? Outro ponto que a gente tem que dar bastante destaque, né, é o custo. Então, eu gostaria de ativar esse recurso de litigation hold ou in-place hold, né? Quais são os custos envolvidos, né? A gente não vai falar de valores aqui, de preços, né? Mas a gente sabe que para esse tipo de recurso a gente precisa das licenças maiores lá do 365, né? Do Microsoft 365, as licenças com valores mais altos, né? Então, quando a gente está falando aqui, vocês já são usuários, né, do 365, vocês sabem que a E3, a licença E3 e a E5, né, ela entrega muitos recursos de conformidade, de segurança, porém ela tem um custo mais elevado. Então, para ativar esses recursos que eu mencionei, é claro, existem outras licenças de complemento, como o add-on, né, que pode adicionar esse
esse recurso de litigation em place hold, mas basicamente, né, os clientes, quando ativam esse recurso, eles têm essas licenças maiores, né? Claro, e não é só esses recursos que estão ativos, tem vários outros recursos, né, que podem ser utilizados e que agregam valor para esse tipo de licença. Tá. Então, como funcionaria aí o fluxo, né, de restauração, né, do litigation hold e o in-place hold? O gestor de e-mail, como eu comentei, ele que vai acessar, né, caso seja solicitado lá pelo time de auditoria, ele que vai solicitar essa recuperação, o administrador vai acessar isso, né, dos itens recuperáveis, ele vai verificar se o tempo, né, de retenção estava de acordo. Por exemplo, a retenção estava 3 anos, mas a pessoa pediu um e-mail de 5 anos atrás, já não está mais essa informação, né, armazenada, né, na Microsoft. Então, o que eu devo considerar, né, para proteger esses dados, né, diante disso que eu falei, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar da regrinha, né, da regrinha 321, né? Essa regra, para quem ainda não está familiarizado, representa a necessidade de ter 3 cópias do backup, né? Dessas 3 cópias, né, 2 tem que estar aí em mídias diferentes. Por exemplo, fita, um data domain, um storage dedicado, né? Poder falar HD externo também, né? Faz parte, né? Tem algumas empresas que ainda possuem, né? E o 1 seria a representação de um backup fora da organização. Esse fora da organização não precisa ser, por exemplo, um data center externo, ou ele não tem uma regra de onde precisa ser, mas ele tem que estar fora. Ele pode estar em outro prédio, ele pode estar na filial, ele pode estar numa nuvem, né, independente da nuvem, tá? Mas essa é a regrinha aqui para a gente deixar nossos dados mais protegidos. Outro item importante que a gente tem que considerar, né, é se a gente consegue, né, quando a gente está avaliando uma solução, né, de backup, né, se a gente consegue fazer a restauração granular dos dados, né, eu consigo pegar exatamente aquele dado, né, então eu tenho lá, por exemplo, uma caixa de e-mail, né, ou uma biblioteca do SharePoint com milhares de arquivos, eu consigo restaurar apenas um arquivo, né, isso que eu tenho que analisar, tá, se para me dá agilidade, né, na hora que eu estou restaurando os dados, tá? E também, quando a gente está avaliando algum tipo de solução para backup, a possibilidade de restaurar os dados em destinos diferentes. Quando a gente está falando do Microsoft 365, a gente já imagina, eu vou recuperar o dado e eu vou colocar o e-mail numa pastinha daquele usuário que está solicitando. Tá? Tem algumas ferramentas que só permitem que eu restaure para dentro da própria caixa do usuário. Tá? Porém, você tem que ter flexibilidade na hora de poder restaurar os dados. Por exemplo, eu vou restaurar uma planilha, mas precisa ser para o SharePoint ou eu posso restaurar diretamente para uma área do meu storage ou para o meu desktop, por exemplo, se eu sou administrador, né, da ferramenta, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Possibilidade de fazer backup em locais diferentes também, isso aqui é muito importante, praticamente todas as ferramentas atendem, né, esse requisito, tá? Então, eu preciso, obviamente, fazer o backup no meu ambiente on-premises, para quem ainda tem ambiente on-premises, nas clouds públicas, né, nas clouds privadas também, que são os data centers clássicos, né? Então, a ferramenta ela tem que trazer essa flexibilidade, ela tem que ser fácil e intuitiva, tá? Ela não tem que ser uma ferramenta travada, uma ferramenta de difícil administração. E o principal aqui, tá? Então, eu trago aqui para vocês o autosserviço de restauração para o usuário final. Tá? Aqui, eu consigo diminuir de forma significativa, caso a ferramenta, né, ela atenda esse requisito, a quantidade de chamados para o Service Desk. Então, quem trabalha aí com backup, né, sabe que todo dia tem um chamado de um arquivo que foi apagado de forma acidental, como eu comentei lá no início. Então, se você entregar um autosserviço, né, um portal para o usuário, para que ele consiga restaurar o próprio dado, tá, muito melhor. Você acaba aí descongestionando, né, as equipes do Service Desk, tá, eles acabam tendo mais tempo para atender outros chamados, né, e você dá flexibilidade para o usuário e esse atendimento, né, essa solicitação acaba nem passando mais pela TI, tá? Acaba ajudando bastante aí as equipes de atendimento. Tá? Então, como funcionaria, né? Nós aqui na Dinâmio trabalhamos com a Vim, tá? Que faz o backup para a Microsoft 365. Então, nesse fluxo aqui, eu represento que um usuário, né,
desde que ele tenha uma permissão, ele pode acessar um portal de autosserviço e fazer a restauração dos dados dele, seja para o Exchange Online, seja para o SharePoint, para o OneDrive for Business, para uma conversa no Microsoft Teams. Então, ele consegue ter toda essa flexibilidade utilizando a ferramenta da Vim, né, que faz o backup para 365. Ok? Então, a Vim, né, além de ela ser uma solução de mercado, né, já consolidada, né, para backups de infraestrutura local, de nuvem, né, infraestruturas híbridas, ela também hoje ela faz esse backup para toda a plataforma do Microsoft 365. Tá? Então, a gente está falando aí de SharePoint, Exchange Online, OneDrive e o Microsoft Teams, por exemplo. Ok? E onde esses backups serão armazenados, né? Provavelmente algum de vocês já estão se perguntando, né? Aonde que vai ficar esses dados, né? Porque eu sei que quando eu faço um backup local, eu gravo lá no storage, eu gravo numa fita, eu gravo num data domain, né? E onde é que eu gravo essa informação? A Microsoft, ela dá algum lugar para gravar aqui? Não? Então a resposta é ainda não, tá? A Microsoft, ela ainda não fornece esse local para você gravar o backup, né? Isso não está disponível. Porém, como é que a gente trabalha aqui para armazenar? A ferramenta da Vim, ela vai conectar no tenant, né, do Microsoft 365, tá? E vai copiar esses dados para um lugar que você definir. E esse lugar pode ser qualquer lugar. Lembra que eu falei da flexibilidade, né? A ferramenta ela tem que trazer flexibilidade de gravar esse backup, né, e restaurar em qualquer lugar. Então, eu posso pegar esses dados, né, ou, por exemplo, só o e-mail, ou só e-mail de algumas caixas, ou só o SharePoint Online, editar o meu servidor de arquivos na nuvem, pegar esses dados e gravar no meu storage local, não tem problema, vai ser como se fosse um download, né, que você vai fazer para o teu ambiente, tá? Ou eu posso gravar diretamente numa nuvem, tá? Então eu posso gravar numa nuvem da Microsoft, na nuvem da AWS, na nuvem da Google, né, ou qualquer nuvem que seja compatível aí com S3, tá? Qualquer armazenamento, né, qualquer conta de armazenamento compatível com S3, tá? Que é o padrão de mercado aí para armazenamento de nuvem, tá? Então eu posso apontar essa ferramenta para qualquer local, tá? E ter essa flexibilidade de gravar em qualquer lugar. Na hora de restaurar também eu escolho. Eu restauro diretamente para a plataforma 365 ou para qualquer outro lugar também. Ok? Dando continuidade aqui, né? Eu comento como que a Dynamio ela pode ajudar vocês nesse desafio aí da proteção de dados. Tá? Então, num cenário onde eu não possuo uma solução de backup, a Dynamio ela pode auxiliar tanto na implantação, tá, da ferramenta de backup, isso não só para a plataforma do 365, né, mas para a infraestrutura também. Obviamente, para a plataforma do 365, então temos diversos cenários de implantação, tá, que a gente pode propor dependendo do ambiente de vocês. Podemos cuidar dessa infraestrutura, desenhar essa infraestrutura aqui. Tá? O nosso time de arquitetura consegue olhar o ambiente de vocês e definir qual que é a melhor estrutura, né, conforme as melhores práticas de mercado. Um outro cenário seria possuir uma solução de backup, né, mas não tem uma equipe focada nisso. Tá? Então, a Dynamio, né, ela pode realizar a sustentação do ambiente para vocês. Tá? Então, muitas vezes, nós da TI estamos muito atarefados com atividades, projetos internos da empresa, ou atividades relacionadas ao negócio, ao core business, e acabamos não dando muita importância para esses itens, né, como a proteção do antivírus, a proteção do backup, a proteção dos servidores, atualizações, e tudo isso a Dynamio consegue auxiliar vocês. Ok? Num outro cenário aqui eu tenho a necessidade de ter um projeto específico de backup. Tá? Então, digamos que vocês já possuem backup e gostariam de ter aí um novo projeto. Então, a gente tem equipes aqui que podem estruturar um novo ambiente para vocês, digamos, eu tenho apenas o backup local e eu gostaria de agora ter o backup no terceiro local lá para completar a regrinha do 3-2-1. Qual que é a melhor indicação para o meu tipo de ambiente? Então, a gente consegue entregar vários cenários para vocês, né, indicar qual que é o melhor cenário. Também temos equipes aqui que prestam suporte para as principais ferramentas de backup de mercado, né, em especial a Vim, tá? E podemos ajudá-los aí com qualquer problema que aconteça, verificar por que um backup está parando, alertas, enfim, podemos ajudar em qualquer atividade, né, relacionada ao backup. No próximo cenário que eu trago aqui para vocês, eu possuo a solução de backup e tenho equipe focada nisso. Então, você já tem
né, uma equipe dedicada, então parabéns, você já está cuidando bem do seu ambiente de backup, porém a gente consegue entregar ainda uma análise, um assessment do ambiente de vocês, entregar relatórios para vocês, nem que seja para pelo menos atestar que o seu ambiente está realmente seguindo, né, as melhores práticas, tá? Então, nós temos uma equipe de especialistas que podem ajudar vocês a testarem, né, o ambiente de vocês, se realmente ele está todo compliance, se não tem nenhuma boa prática que precisa ser aplicada. Ok? Pessoal, esse era o assunto que eu tinha para vocês, tá? Eu tenho já algumas perguntas selecionadas. Se vocês puderem, fiquem à vontade, pessoal, para realizarem mais perguntas, tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntas no chat, eu vou começar a selecionar aqui em alguns momentos. Alguns instantezinhos aqui eu já começo a responder as perguntas. Fiquem à vontade, pessoal, vamos dar um minutinho aí para todos realizarem suas perguntas, tá? Vamos aproveitar esse momento. Alexander, você levantou a mão ali, por gentileza, utilize ali o Q&A para fazer a tua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Renato, ele pergunta, né, o que pode ser considerado uma cloud pública, né? Então, quando a gente começou a falar de nuvem, quando veio, vamos chamar, o advento de nuvem começou, tudo que era nuvem, né, obviamente, né, a gente chamava de cloud pública. E quando quando a gente fala dos servidores locais, a gente rebatizou eles de cloud privada, né? Então, claro, tem algumas coisas que definem melhor o que seria uma cloud privada, uma cloud híbrida, uma cloud pública, tá? Mas é tudo basicamente, né, de uma forma simples, aí responder de uma forma simples, seria os serviços de nuvem, né? Então, todo aquele serviço de nuvem que você contrata, por exemplo, serviço da Microsoft, serviços da Google, da AWS, qualquer serviço web, né, ele geralmente está hospedado aí numa cloud pública. Aí quando a gente fala, né, por exemplo, a cloud privada, data center privado, aí são os data centers clássicos que a gente conhece, como, por exemplo, data center da Oi, data center da Embratel, da Equinix, que é um dos maiores data centers do mundo, da BR Digital, né, Level 3, né, que mudou de nome recentemente. Tá. Vamos lá, mais perguntas. Uma pergunta bem legal aqui do Alexandro. Existe o risco dos arquivos em nuvem da Microsoft, né, nas bibliotecas, né, do SharePoint sofrer o risco de ser criptografados pelo ransomware? Sim, tá? Existe esse risco, tá? Então, como é que o ransomware poderia criptografar o SharePoint? É, alguns usuários utilizam, por exemplo, as unidades mapeadas, né, do SharePoint. Isso é comum para entregar produtividade para os usuários. E caso, né, um ransomware atacar esse computador ou um servidor que tem essa unidade mapeada, né, que a gente mapeia com o OneDrive for Business, esses dados, né, podem ser criptografados, tá? Aí você pode me perguntar, tá, ok, foi criptografado, mas eu tenho o versionamento do SharePoint, né? Então eu estou 100% protegido com esse versionamento. Aí, tá, a gente traz um outro alerta, tá? Os ransomware, né, os malwares, eles estão cada vez mais sofisticados, né? E hoje eles conseguem, por exemplo, mexer nesse versionamento. O que é mexer nesse versionamento? O versionamento ele tem um limite lá de modificações. Por exemplo, pode ser modificado 999 vezes. Ele vai gravar 999 versões. Eu estou chutando um número aqui, não é esse o número exato. E antes de criptografar os dados, ele vai sobrescrevendo esses versionamentos. Então, por mais que você tenha um versionamento antigo, você vai ter versionamentos vazios ou já criptografados, tá? Então, os malwares estão cada vez mais eficientes, assim, vamos dizer, e estão mais perigosos, né?
Então, por isso a importância, né, reforçar a importância da gente ter um backup desses dados em um outro local também, tá? Então, aí você pode me perguntar também, né, poxa, por que que a Microsoft ainda não me ofereceu, né, uma solução de backup próprio, né, assim como ela já tem o Azure Backup para infraestrutura de servidores, né, quando eu tenho lá uma máquina virtual no Azure, eu posso usar o Azure Backup, né, eu posso usar o Snapshot, por que que o Microsoft 365 ainda não tem, né? Então, enquanto ela não te entregar isso, né, um dia ela pode entregar isso, ela vai entregar isso, mas enquanto ela não entrega, né, a gente tem que proteger os dados. E o dia que ela entregar, tá, a gestão ali, né, a responsabilidade dos dados, como eu comentei com vocês, ainda vai ser do cliente. Então, os dados ainda, né, as informações ainda são de minha responsabilidade. Por mais que a Microsoft ela vai entregar no futuro, por exemplo, digamos que ela entregue no futuro uma solução de backup para 365, uma solução própria, ainda a responsabilidade é nossa. Então, ainda precisaremos fazer os backups em locais separados, né, para estarmos bem protegidos. Ok, próximas perguntas. Aqui o Daniel me pergunta, né, a cobrança do serviço ou do licenciamento é baseado em quê, né? Quantidade de armazenamento alocado, quantidade de contas, tá? Então, eu vou presumir aqui que a gente está falando de Vim, né? Não das outras licenças da Microsoft, que é a do Litigation Hold, ali que a gente comentou do E5 e do E3, né? Então, o Vim for Microsoft 365, ele é licenciado por usuário. Tá? Então, eu posso, por exemplo, eu tenho lá 100 contas de e-mail, eu posso ter essa solução apenas para 15 contas, 20 contas. Inclusive, há um tier gratuito que vocês podem testar, tá? Para até 10 usuários. Tá? Existe lá, claro, uma limitação de quanto você consegue armazenar, tá? Mas você consegue utilizar. Então, digamos que eu tenho apenas 5 usuários que eu quero fazer backup do 365, né? 5 diretores, por exemplo, né? Eu conseguiria utilizar a versão gratuita, né? Vocês podem já utilizar, tá? Mas o licenciamento é feito por usuário, tá? Que seria, obviamente, a quantidade das contas ali, né? A quantidade das contas no Microsoft 365. Então, um usuário, eu consigo fazer backup do e-mail dele, do OneDrive for Business dele, do OneDrive for Business pessoal, né? Do OneDrive e das pastas dele do SharePoint e das conversas do Microsoft Teams, por exemplo. Ok, próxima pergunta. Kaique me pergunta aqui sobre as licenças educacionais, né? A 3, né? Se ela tem a opção, né, do litigation hold, in place hold, sim, ela tem, tá? Então, ela é equivalente às enterprise, né? Ela só o modelo de licenciamento dela é diferente, né? Para atender aí o educacional. Vamos lá. Pergunta do Kelvin aqui, bem legal. A Microsoft oferece, né? Opções de versionamento de arquivos, né? Então, remete ali o que eu comentei, que os malwares hoje, eles já estão bem sofisticados, eles conseguem mexer nesse versionamento, tá? Mas é bem legal a pergunta aqui. Vamos lá. Oferece opções de versionamento de arquivos, políticas de retenção, etc. Uma solução externa de backups, como o Vim Backup, né, for Office 365, pode agregar mais ou seria só uma redundância, né? Então, como eu comentei, o versionamento, né, ele te protege, né, para que caso você mexa no arquivo e o arquivo, por exemplo, se corrompa ou você quer só apenas voltar, recomeçar a fazer um arquivo de um jeito que você estava trabalhando nele há uma semana atrás, um mês atrás, ele vai te ajudar para isso, né? Ele não é uma solução voltada para backup, você poderia utilizar ela, né, para voltar os seus dados pessoalmente, né, para voltar ao versionamento, qualquer usuário consegue voltar ao versionamento, mas uma ferramenta de backup onde vai guardar os seus dados em um local externo, né, é importante também, tá? Quando a gente fala da regra ali do 3-2-1, né, é bem importante levar em consideração, tá? A gente tem um cenário aqui, né, que, por exemplo, é
pouquíssimo provável, mas a gente está falando de tecnologia, muito pouco provável, porém impossível. Digamos que ocorra um problema de indisponibilidade, né, no tenant lá da Microsoft, no seu tenant, ou no data center, você não consiga acessar mais os seus dados, né? Mas eu preciso trabalhar com aqueles arquivos. Como é que eu busco esses arquivos? Se você tiver ele num local diferente, você consegue restaurar eles, né? Se você ficou refém apenas ali do armazenamento da Microsoft, né? Você pode ter alguns problemas com isso, tá? Pode demorar muito mais para você acessar esses dados. Uma pessoa aqui não se identificou, ela pergunta sobre política de retenção, né? Quais são as boas práticas, né? Então, temos muitas boas práticas, tá? Primeiro, a gente tem que olhar para o negócio. Qual é o meu negócio? Qual tipo de informação eu preciso armazenar, né? Vocês aí provavelmente já trabalharam, né? Já estão na jornada da LGPD, já concluíram, alguns estão iniciando, outros estão no meio da jornada, e essa pergunta é feita, né? É muito feita por quem está implantando, né, esses controles, né? Essa informação eu tenho que proteger quando a gente fala de LGPD, né? Mas por quanto tempo eu tenho que armazenar? Então, eu tenho informações sensíveis lá que, legalmente, dependendo da legislação vigente, do meu negócio, eu preciso guardar por 5, 10, 15 anos, tá? Então, essa retenção você configura de acordo com o seu negócio. Quanto mais retenção, obviamente, quanto mais armazenamento de dados, né, maior o consumo, maior o custo, né? Então, você precisa analisar, eu preciso guardar tudo ou só uma parte, né, desses arquivos, só uma pasta, um diretório, né? Então, isso é necessário, né? É necessário fazer esse levantamento para que você não tenha custos desnecessários e acabe inviabilizando aí um projeto desses, tá? A pergunta aqui do Sandro, né? Quantos dias eu posso armazenar meus dados de backup, meus dados do backup, tá? Aí vai depender também, né, do negócio, mas se você não tem restrição, por exemplo, eu gostaria de armazenar de forma infinita aqui, tempo infinito, né? Eu consigo armazenar sem ter aí uma data, né, fixa de retenção. Porém, como eu comentei, quanto mais retenção, maior os custos envolvidos. Então, a gente tem que analisar bem que dados, né, quais dados a gente vai realmente guardar por mais tempo quando a gente fala de litigation hold, de backup, né? E, vamos lá, o Valério aqui pergunta, né? No autosserviço de restauração, a gente está falando aqui do Vim for Office 365, de um arquivo, e-mail, o próprio usuário consegue por si só, a partir do seu dispositivo, recuperar o item sem ter que recorrer à equipe de TIC. É isso? Se entendi bem? É isso mesmo, Valério. O próprio usuário vai conseguir acessar um portal, tá? E ele vai poder recuperar os dados da sua própria caixa de e-mail, tá? Ele fica restrito, né? Se ele tem essa permissão apenas para a caixa de e-mail dele, ele fica restrito a recuperar os seus próprios itens. Então, digamos que ele apagou um arquivo, foi para a lixeira, ele apagou da lixeira, ele apagou da lixeira do Outlook lá dos itens recuperáveis, né? Ele limpou. Ele realmente não precisava. Só que daqui a 3 meses ele viu que ele precisava, né? Alguém assinou ele, enfim, ele precisa daquela informação, daquele arquivo, daquele e-mail, tá? Então ele mesmo consegue ir lá no portal e restaurar a versão que ele precisa. Ele consegue ir lá, clica no calendário, bota 30 dias para trás, ele vai conseguir ver esse arquivo, esse e-mail, e ele vai conseguir definir para onde ele vai restaurar. Por exemplo, eu gostaria de colocar na pastinha importantes dentro do meu Outlook, né? Lá na pastinha, na árvore que você vê do Outlook, ele consegue fazer essa restauração, tá? Isso acaba diminuindo bastante aí a quantidade de chamados, né, como eu comentei.
a pergunta aqui da LBS Advogados. Bom dia, falando de segurança de dados, os dados de acesso de login e senha de sistemas internos para usuários, quais são as melhores práticas para repassar esses dados aos funcionários novos, né, para que chegue de maneira segura e íntegra, né, utilizando o Microsoft 365? Tá. Aqui tem vários fatores, várias ideias aqui que a gente poderia compartilhar com vocês de boas práticas, né? Eu vou tentar resumir aqui para ficar mais prático. Quando o usuário ele entra na empresa, depois do onboarding, né, ele recebe lá ele pode receber o seu login, o seu e-mail com uma senha temporária, né? Então, isso aí é o padrão da maioria das empresas. Ele recebe essa senha temporária, ele é obrigado a trocar essa senha. Quando ele é obrigado a trocar essa senha, ele precisa criar essa senha baseado, né, num critério que é complexidade de senha que nós chamamos. Então, ele tem que colocar lá caracteres especiais, ele tem que poder colocar esses caracteres, né, mas não pode ser tão complexo a ponto de ele ter que anotar isso no monitor, na agenda dele, no arquivo, né, dentro da área de trabalho dele, né. Ele tem que decorar essa senha. E não é só a senha que vai garantir a proteção de dados. Você tem outros recursos da Microsoft, né? Por exemplo, o duplo fator de autenticação, tá? É obrigatório utilizar isso, né? Então, o que seria esse duplo fator de autenticação? Quando eu logo nas contas do Microsoft 365, para acessar um arquivo do SharePoint, para acessar um e-mail, tá? Eu tenho que digitar lá um código, igual um código de banco, igual um token de banco, né? E esse código ele pode ser recebido por SMS, por exemplo, né? Ou por uma ligação, ou até mesmo por um aplicativo, né? O aplicativo hoje ele é considerado aí dessas três opções que eu comentei, o mais seguro, né? Então eu tenho um aplicativo lá, por exemplo, o aplicativo autenticador no meu smartphone. Para acessar esse smartphone, eu já tenho que colocar uma digital, uma senha que só eu sei, né? Acaba adicionando uma camada de proteção. Quando eu tenho um SMS, ok, eu também tenho uma proteção, né? Porém, o SMS é uma informação que não trafega de forma criptografada, tá? Quando eu recebo uma ligação informando qual que é o meu token, também essa ligação, né, ela pode estar suscetível à interceptação, enfim, tá? Então, tem alguns probleminhas de segurança aí envolvidos, tá? Então, para adicionar aí essa segurança no Microsoft 365, senha temporária, uma senha que ele é obrigado a mudar para uma senha complexa, se possível, né? Solicitar que essa senha seja trocada de forma periódica, né? Por exemplo, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, e adicionar obrigatoriamente esse duplo fator de autenticação. Tá? Você não pode deixar com que os acessos aos arquivos do Microsoft 365 sejam acessados apenas com login e senha. Tá? Aqui a gente está falando apenas, né, da parte de login. Tá? Existem outras proteções, né, por exemplo, que as licenças E3, E5 proporcionam, que eu consigo bloquear, por exemplo, de onde o usuário vai acessar os e-mails. Eu só consigo, por exemplo, permitir que ele vai acessar o e-mail com login, senha, aplicativo autenticador para gerar o token, e se ele estiver dentro da empresa. Tá? Então, eu consigo adicionar esses outros métodos de segurança também. Tem uma pergunta aqui anônima. Microsoft não fornece uma ferramenta de backup para e-mail? Ainda não, tá? Muito se fala, né, do porquê que a Microsoft ainda não entregou essa solução, tá? Mas ainda ela não tem uma ferramenta entregue, disponibilizada para o público, ela ainda não comercializa uma ferramenta de backup, tá? Mas como eu comentei anteriormente, assim que ela fornecer uma ferramenta de backup, né, parecida com o Azure Backup, que já faz os backups dos servidores, tá? A responsabilidade dos dados ainda vai ser nossa, ainda vai ser dos administradores, ainda vai ser da empresa, dos usuários, né, dos donos dos acessos. Okay? O que vai acontecer o dia que a Microsoft fornecer essa ferramenta é facilitar a vida para o administrador, né? Porém, as informações ainda vão estar lá no data center da Microsoft, então eu tenho que ter uma ferramenta, né, para conseguir extrair esses dados e gravar em outro lugar para eu ter essa redundância. Vamos lá. Tem uma pergunta do Kaique. Essa opção do autosserviço do Vim para o usuário acessar já está incluso no valor do usuário ou tem um custo a mais? Não, já está incluso, tá, Kaique? Faz parte já da licença, né, do usuário.
na implantação, a gente já configura esse autosserviço e pode disponibilizar para os usuários, tá? Não tem nenhum custo adicional, um add-on aí que precisa. Ok? A LBS Advogados aqui está mencionando que o seu nome é João Henrique. Obrigado, João Henrique, pela pergunta. Se você tiver alguma dúvida adicional, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los aí nos seus desafios de proteção, ok? Obrigado, João. Vamos lá, pergunta da Juliana. Bom dia, se os e-mails forem removidos do armazenamento na nuvem e direcionados para pastas particulares, será possível recuperar caso ocorram problemas com o arquivo PST? O arquivo PST é aquele arquivo que fica gravado apenas na máquina do usuário, né? Ao contrário do OST. Então, como é que eu poderia te responder? Vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta. Recuperei um backup, recuperei para o ambiente local, né? E depois seria possível recuperar. Se eu tiver por exemplo, uma retenção boa, né? Uma grande retenção, sim, né? E vai depender muito de qual tempo de retenção eu vou entregar para essa pasta, para esse usuário, né? Para esse tenant, né? Então, se eu coloco lá uma retenção de 5 anos para todos os e-mails, ele vai recuperar, ele recuperou lá para o PST dele, né, para o pasta particular, porém os dados ainda são recuperáveis, ainda está na infraestrutura do Vim, né, para recuperação por 5 anos, né. Caso ele perca esse arquivo PST, ele consegue puxar novamente, né, da ferramenta de backup. Tudo isso se realmente, né, claro, a retenção estiver corretamente configurada. Pergunta aqui do Genilson. Já possuo o Vim no meu ambiente on-premise. Devo mudar para o Vim Backup for Microsoft 365 ou posso trabalhar com ambas as versões? Pode e deve trabalhar com ambas as versões, tá, Genilson? Então, o teu Vim hoje continua como está, né? O Vim1, o VBR, a sua versão que você tiver, Enterprise, enfim, você continua trabalhando exatamente como estava. Você pode utilizar esse teu backup, né, o VBR ali para fazer o backup local, para fazer o backup em alguma nuvem, né, como você já deve conhecer. Quando a gente fala do Microsoft 365, hoje, né, na console do Vim, ela entrega como se fosse um produto separado. Então, você licencia ele de forma separada, tá, por usuário. Quando a gente fala do backup, né, do local, né, agora a gente fala de instâncias, né? Antigamente a gente falava, né, de processadores, né, do servidor, do virtualizador, né? Era licenciado por core, né? E tinha o licenciamento perpétuo. Agora, com o licenciamento de subscrição, a gente fala de instâncias protegidas. Essa instância pode estar em qualquer lugar. Pode estar no teu data center local, no data center clássico que seriam umas clouds privadas, ou, por exemplo, num ambiente IaaS, né, uma máquina virtual no Azure. Mas quando a gente fala de 365, é outra console, está totalmente apartada, né, e você consegue trabalhar aí com ambas as versões, sem nenhum problema. Vamos lá, outra pergunta anônima aqui. Estamos quase encerrando o nosso tempo. Pessoal, tem bastante pergunta. Caso eu não tenha conseguido responder as perguntas de vocês, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? A gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Vamos lá. Uma dúvida aqui. O Azure AD Premium está disponível em alguma versão do Microsoft 365 ou são compras separadas, tá? Pode ser licenciado das duas formas, tá? Dependendo da licença do Microsoft, eu não tenho o AD Premium configurado, tá? Então eu consigo adicionar um add-on, né, uma licença que vai complementar o que eu já tenho hoje no Microsoft 365. Porém, dependendo da licença, né, como, por exemplo, licença para pequenas empresas, escritórios, que é a Microsoft 365 Business Premium, ela já tem, né, o Azure AD Premium embutido, né, ou
a licença do E3, do E5, né? Essas licenças já estão inclusas também. Mas caso você tenha aí uma licença que não tem, você pode comprar separadamente, tá? Bem, Gessé, É isso aí. agradeço muito os esclarecimentos e a apresentação também. Estamos chegando no nosso tempo limite, tá, pessoal? Agradeço realmente todos pela presença, foi muito esclarecedor e proveitoso, espero que para todos também. Por gentileza, não esqueçam de responder, né, a nossa pesquisa que está sendo disponibilizada ali no chat, para que possam também receber o certificado de participação e o link da gravação, tá bom? Agradeço a todos novamente e espero que tenham um ótimo dia ainda. Obrigado, pessoal. Até logo.